Feliz sábado, irmãos. Que a graça, a paz e o amor de Cristo possa estar no coração, na vida e no testemunho de cada um que chegou até aqui neste templo, nesse local sagrado de Deus, para ter um encontro com aquele que é o nosso Redentor. Amados, feche seus olhos para que juntos possamos falar com Deus. Poderoso Pai, Senhor de toda graça, Senhor de tanta misericórdia, o Senhor que deu a sua vida em nosso favor. Aqui, Pai, nós já estamos agradecidos a Ti, porque desde logo cedo o Senhor nos acordou com o fôlego da vida, Pai. O Senhor nos protegeu, o Senhor nos conduziu, nos desviou dos perigos desta cidade, e o Senhor nos trouxe até este local, o Teu santuário, para louvar, exaltar e aprender mais sobre o Teu reino. Neste momento, a Tua palavra, Senhor, ela vai ser aberta. Aqui nós já louvamos, já conversamos entre amigos, já apresentamos projetos para alcançar e ajudar as pessoas, mas neste momento em especial é o momento de ouvirmos a Tua voz. Por isso, Pai, que o Teu Santo Espírito ele possa habitar em nossa vida, Senhor. Possa abrir não apenas os nossos ouvidos, mas também o nosso coração e nos inclinar para que prostrados diante de Ti possamos ser verdadeiros adoradores. Fica conosco, nos dá, Senhor, a divina compreensão da Tua mensagem, é o que nós Te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 26. Amém, irmãos? 2 Crônicas, capítulo de número 26. Queridos, o tema da mensagem desta manhã traz para a nossa reflexão o tema sobre vou dizer assim, um pequeno deslize que muitas vezes pode acontecer na vida de um cristão. E para que nós possamos entender sobre a mensagem que será anunciada agora, eu quero explicar para você alguns detalhes que moviam o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento e nos dias de hoje e antecedendo a volta do Senhor Jesus. O povo do Senhor, na época dos patriarcas, o povo do Senhor, ele era conduzido por um Deus que estava ao lado dele. O povo do Senhor era conduzido por um Deus que chegou até o seu líder e pediu para que fosse edificado um santuário ali no meio entre as tribos. E o povo do Senhor, mesmo sendo um povo que era perseguido, que era tratado como um cativo, como um escravo, como aconteceu durante 400 anos, ali nas terras do Egito, Deus estava com o seu povo. E Deus operou milagres. Deus, ele operou prodígios. E Deus libertou o seu povo. Deus derramou ali sobre os homens mais poderosos daquele tempo 10 pragas. Deus fez abrir o mar vermelho. E Deus estava ao lado do povo de Israel durante 40 anos. E durante aqueles 40 anos, Deus estava ali como uma nuvem que causava refrigério ao povo do deserto. Nas noites frias e congelantes, Deus se colocava como uma coluna de fogo para aquecer o coração do seu povo.
E esse governo que o povo de Deus ele teve era um modelo teocrático. O que é um governo teocrático? A palavra teo, ela vem de Deus. Então era Deus que estava no controle, no domínio do seu povo. Deus era quem conduzia Abraão. Deus foi quem conduziu Noé para que a arca fosse construída. Deus foi quem conduziu Moisés. Deus foi quem conduziu Jacó, José e tantos outros patriarcas. Porém, o povo do Senhor, ele começou a admirar os outros povos, aquelas nações que estavam ao redor de Jerusalém. E o povo, sabe como é, irmão? Às vezes a gente olha para aquilo que está lá no mundo e às vezes nós temos o senso de achar mais atrativo para nós aquilo que está lá no mundo, aquilo que está lá fora, do que as coisas que são de Deus. E o povo do Senhor, o povo começou a querer o quê? Um rei. Já tinha um rei. O maior de todos os reis, o rei dos reis, era o rei de Israel. Mas o povo não se contentou com o governo de Deus. Porque a nação assíria, a nação egípcia tinha Faraó como seu governante. As nações que estavam ali geograficamente diante da Mesopotâmia, da antiga Ásia, Ásia Maior, Ásia Menor, todos esses povos que tinham culturas e nações pagãs, esses povos possuíam um rei. E agora, o povo de Deus, ele também queria ter um rei. Mas não era apenas ter um rei. A escolha de ter um rei era a substituição do governo divino por um governo humano. E o povo de Deus, quando ele faz essa troca, quando você, agora já no período antes da volta de Jesus, quando nós deixamos de ter a nossa vida conduzida por Deus e ter a nossa vida, escolhemos ter a nossa vida conduzida por desejos, por prazeres, por escolhas meramente humanas, as consequências elas vêm sobre a nossa vida. E assim aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, por a sua própria escolha, eles escolheram ser governados por reis. E a Bíblia possui alguns livros que descrevem a trajetória do povo quando ele foi conduzido por esses reis. E o relato dessa manhã, eu estou fazendo essa introdução para você, para que você compreenda que dentre os 66 livros da Bíblia, existem, por exemplo, o livro de 1º, 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que fazem uma descrição desse período onde o povo trocou o governo teocrático por um governo monárquico. Um governo por um rei. Hoje, nós nem vivemos aqui no Brasil nem o período teocrático, nem o período monárquico. Nós vivemos o que? Uma demo. Aí você já vê, A demo, democracia, certo? Então, o povo de Deus, ele escolheu caminhos que não eram os caminhos do Senhor. E, por consequência disso, Israel possuiu 40 reis. Durante o período monárquico de Israel, se passaram 40 reis, sendo eles 39 reis do sexo masculino e uma rainha, que se chamou Atalia. E nesse período, nós podemos observar, dentro dos relatos bíblicos, um declínio espiritual do povo do Senhor.
Saul, ele foi escolhido pela sua bela estatura, mas o término do governo de Saul foi deprimente. Nós vemos ali Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus. E Davi, ele conduziu o seu povo. Mas Davi, ele soube o que era andar também contrariamente ao Senhor. E ele foi um exemplo da graça e do amor de um Deus que nos ama. Em cada rei que se estabeleceu diante deste momento monárquico, Deus, ele nos deu inúmeras lições de liderança, inúmeras lições sobre como nós devemos ter a nossa vida cristã, sobre a verdadeira adoração, sobre a família. É muito rico os ensinos que Deus nos dá diante desse período. Após o governo de Davi, veio Salomão. De Salomão veio os seus filhos, que causaram divisão pelo poder, inclusive dividiu o povo do Senhor, tribo do norte e tribo do sul. Mas nesta manhã, em especial, nós vamos aprender um pouco sobre a vida de um desses 40 reis. Se nós fizéssemos aqui uma conferência de 40 noites, e cada noite nós falássemos sobre um rei, todas as noites nós teríamos aqui exemplos de vida. Desde exemplos que foram positivos, a exemplos que foram negativos. Mas exemplos que Deus nos mostra em cada detalhe, em cada situação, ensinos para que possamos ter uma vida de acordo com os seus princípios. E nesta manhã, eu quero convidar você a conhecer a vida de um rei que talvez você nunca tenha ouvido falar. Talvez você não se soubesse que entre Israel existiu esse rei. E o nome desse rei era o rei Uzias. E eu quero ler aqui com você alguns versos do capítulo de número 26, do livro de 2 Crônicas, onde nós vamos conhecer um pouco sobre esse rei e que lição o relacionamento entre esse rei traz de ensinos para mim e para você. Amém? Vamos ler aqui alguns textos. Vamos começar do verso de número 1. Diz assim, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de quantos anos? E o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Vamos para o verso de número 3. Uzias tinha quantos anos? Quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Verso de número 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Verso 5. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus os fez prosperar. Eu quero que você atente a alguns detalhes da vida desse rei. E aqui nós já podemos extrair algumas coisas. Por exemplo, Uzias, ele era um rei extremamente jovem. Uzias, ele tinha 16 anos. E com esta idade, talvez nós tenhamos muitos jovens aqui. Que lição Deus já nos dá? Deus, ele não escolhe idade para escolher os seus ungidos. Uzias, com apenas 16 anos, ele já houvera sido chamado para ser um líder do povo de Israel. Uzias, ele era filho
de um casal, de uma família que já deveria trazer consigo os costumes, as práticas do povo de Deus. O pai de Uzias, Amazias e sua mãe Jecolias, elas conheciam os princípios do Senhor. E Uzias, ele foi educado, Uzias, ele foi crescendo, sabendo no ambiente familiar, no ambiente da estrutura entre seus irmãos, entre a sua família, o que era certo e o que era errado. E Uzias, ele se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias, ele era um profeta, e Uzias, ele era o rei. Mas como líder do povo de Deus, Uzias, ele não desprezou as profecias. Existia uma verdade presente para o tempo de Uzias, como existe uma verdade para os nossos dias. Mas como líder do povo, Uzias, ele atentava os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E como consequência disso, o que é que a Bíblia relata da vida deste rei? O verso de número 5 diz assim, propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Talvez eu esteja falando aqui nesta manhã a alguém que está passando por dificuldades financeiras. Talvez o seu maior dilema, a sua maior luta hoje, seja chegar em casa e ver as contas atrasadas, ver a dificuldade de conseguir um trabalho, o seu sustento financeiro, ver a educação dos seus filhos, ver os planos da sua família sendo, por tantas vezes, sendo provados. Mas, na vida desse rei, Deus, ele cuidava da vida de Uzias. E tudo que Uzias fazia, tudo que Uzias, ele tocava a mão, aquilo prosperava. E qual era o segredo de tudo isso? Porque Uzias, ele andava com quem? Com Deus. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, você quer ter sucesso? Pode dizer. Quer ter sucesso? Você quer ser feliz? Você quer prosperar em tudo que você venha a fazer? Agora olhe nos olhos dessa pessoa e diga para ela assim, mas tem que olhar nos olhos. E diga para ela assim, ande com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Uzias, eu fiz aqui algumas anotações sobre Uzias, e eu quero compartilhar com você. Uzias, ele foi aclamado rei de forma sem igual. Todo o povo apoiava Uzias. Ele foi o 10º rei de Judá. Ele governou durante os períodos do ano 829 a 778 a.C. Sua história está relatada em 2 livros da Bíblia. Esse capítulo que você está lendo e também lá em 2 Reis, capítulo de número 15. O jovem filho de Amazias fez o que era reto, conforme o desejo de seu pai. E por isso, por Deus, abençoar a vida de Uzias. Como era o dia a dia de Uzias? Como é o dia a dia de uma pessoa que teme a Deus? Como é o dia a dia de uma pessoa que é fiel a Deus? Os escritos, eles relatam como era a vida desse rei. Diz assim,
Uzias, ele foi um exímio engenheiro. Ele edificou torres, entre as muitas vitórias alcançadas, reconstituiu o serviço de adoração. Ele preparou exércitos inabaláveis, com todas as armas mais avançadas para a guerra. Derrubou muros até então intransponíveis. Derrotou povos pagãos. Engrandeceu riquezas. Fez prosperar a agricultura. Estendeu o território do povo. Elevou o nome de Jerusalém. Foi um dos reis que conseguiu passar mais tempo em sua função. Tornou-se conhecido, admirado, famoso, até além das terras do Egito. Agora leia comigo o verso de número 8. Os amonitas, que moravam em terras além de Jerusalém, eles foram até Uzias e deram a Uzias o quê? Presentes, cujo o renome se espalhara até a entrada do Egito, porque tinha tornado em extremo forte. Deus, ele conduziu a vida de Uzias, porque Uzias, ele andava com Deus. Você quer que a sua vida, ela seja conduzida por Deus? Deus, ele fez com que Uzias, ele recebesse conhecimentos matemáticos. Uzias, ele recebeu uma sabedoria tão perfeita, que Uzias, ele trabalhava com o seu povo, e ele preparava exércitos com técnicas, com armamentos, com formas de batalhas, que iam muito além do seu tempo. O povo de Jerusalém passou a ser um povo respeitado, temido, não por causa das pessoas que constituíam a Jerusalém, mas pelo Deus que cuidava e que estava à frente do seu povo. Nós queremos que esta igreja, ela seja conhecida não pelas habilidades das pessoas. Nós queremos que esta igreja, como uma pequena porção do exército de Deus, ela seja conhecida não apenas pelo seu conhecimento teológico, que nós sabemos que possuímos, pois nenhuma igreja, ela possui um conhecimento tão avastado quanto as Escrituras, que a igreja adventista do sétimo dia. Mas nós não queremos ser conhecidos por esse detalhe. Nós queremos ser conhecidos como povo de Deus por isso aqui, por ajudar o próximo, por dar estudos bíblicos, por ter compaixão das pessoas, termos relacionamentos de amor, termos famílias atendidas, estudos bíblicos, discípulos, batismos e discipulado. Nós queremos ser conhecidos como povo de Deus, não por fama, não por status, não por ego. Nós, como líderes desta igreja, e talvez você, líder desta igreja, não queira ser reconhecido pela função a qual você exerce. Seja reconhecido pela forma como Deus tem atuado na sua vida. Porque quando nós somos vistos assim, nós não queremos reconhecimento nenhum. Toda a honra e toda a glória, ela é dada única e exclusivamente ao Deus de Israel. E quando nós vamos para a história de Uzias, nós vimos que este homem, ele tinha se tornado extremamente forte. Uzias, agora ele era respeitado. Mas nós sabemos que existe um conflito espiritual. Nós sabemos que o inimigo de Deus, ele vai procurar uma forma, um mecanismo de tentar nos separar da presença de Deus. E ele vai buscar todos os caminhos, todas as vertentes, para causar essa separação.
Assim como lá no céu, um anjo que era um anjo de luz, um anjo que era o maestro entre todos os anjos da corte celestial, um anjo que também era respeitado, que também era admirado, o coração dele se corrompeu. Esse mesmo anjo caído aqui nessa terra, ele tem usado das mesmas estratégias para destruir e derrubar a vida dos seus filhos, a vida dos filhos de Deus. Uzias não sabia, porque esse conflito, muitas vezes ele vai além da nossa visão limitada, física. Mas Uzias, a vida daquele homem que, como a própria Bíblia diz, que buscava ao Senhor, estava na mira daquele que era o inimigo de Deus. E por que eu estou citando aqui este fato? Porque você, eu, também estamos nesta mesma mira. O inimigo do Senhor, ele tem feito e faz todos os dias ações para nos separar do amor de Deus. E este mesmo inimigo, ele trabalhou no coração de Uzias. E aí você pode perguntar assim, mas como pode um homem tão forte, um homem tão sábio, um líder do povo de Deus, como que o inimigo, ele poderia trabalhar na mente e no coração desse ser humano? Como é que o inimigo, muitas vezes, ele trabalha dentro do nosso coração? Acompanhe comigo, vamos para o verso de número 26. Diz assim, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Quando Deus, ele te separou para um serviço sagrado, para uma vida consagrada diante do altar de Deus, Deus, ele fez uma promessa na tua vida. Deus, ele prometeu para que fostes fiel à palavra do Senhor. Existe uma profecia que eu gosto muito, que diz assim, sede fiel até a morte, e dar-te-ei o que? A coroa da vida eterna. Uzias, como um homem criado num lar adventista, posso dizer assim, não posso? Como criado em um lar que a família de Uzias conhecia e temia ao Senhor, Uzias, ele precisava ter esse mesmo temor. Mas Uzias, ele cometeu um grave erro. Uzias, ele cometeu um pecado, e esse pecado, eu coloquei aqui como o pecado da presunção. E o que é o pecado da presunção? O pecado da presunção é o julgamento de si mesmo, baseando-se apenas nas aparências. Uzias, agora forte, agora conhecido, agora famoso, agora sábio, conhecedor da Bíblia, conhecedor do espírito de profecia, agora sendo um homem renomado em todos os locais por onde ele andava, respeitado pelo seu povo. Agora Uzias, ele começou a entender, o inimigo colocou no coração de Uzias que ele não precisava mais de Deus. Queridos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós precisamos entender o quanto precisamos do Senhor.
Amém? Mas Uzias, ele foi pouco a pouco deixando de lado esse sentimento. E quando uma pessoa ela deixa de lado este sentimento, alguns sinais, sintomas acontecem. Eu quero compartilhar com você alguns desses sintomas, porque talvez alguém esteja vivendo como Uzias aqui nesse tempo. Talvez alguém esteja agindo como este rei, seja sábio, forte, conhecido, famoso, seja um líder, mas se você identificar, em primeiro lugar, em você, essas características, peça a Deus para lhe libertar. E se você observar em alguém essas características, chame ele. E diga assim: irmão, vamos orar. Vamos pedir a Deus a intercessão divina sobre nossas vidas. Amém? Quais são essas características? A primeira delas, quando a pessoa ela comete o pecado da presunção, ela começa a ser uma pessoa que se transforma centralizadora. Lá no santuário, no tempo de Uzias, existiam os sacerdotes, existiam os levitas, existiam aqueles que entoavam o louvor, mas Uzias, cheio de si, com o pecado da presunção, Uzias, ele não confiava mais nas pessoas. Uzias, ele achava no seu coração que tudo só podia ser feito com extrema beleza se fosse feito por ele. O eu de Uzias passou a ferir as pessoas, passou a levá-lo a lugares além de onde Deus o consagrou para agir. O segundo detalhe de quando uma pessoa ela comete o pecado da presunção é que essa pessoa ela começa a destruir os seus relacionamentos. Quando o nosso relacionamento com Deus ele é comprometido, inevitavelmente o nosso relacionamento com as pessoas ele vai sofrer o quê? Abalos contínuos e sistemáticos. Uzias, que ele era aclamado pelo povo, que foi escolhido por Deus, agora ele começou a agir de uma forma centralizadora. E o terceiro ponto, ele passou a confiar mais em suas riquezas, mais em suas posses, mais em seus cavalos, mais em seus exércitos, mais nas riquezas, nas obras de engenharia a qual ele houver edificado. Ele via a magnitude, a beleza de cada prédio a qual ele tinha edificado, e ele passou a desviar a sua adoração ao Deus Criador, as obras que houveram sido feitas pelas suas próprias mãos. Muitas vezes nós nos encontramos dentro da igreja e muitas vezes nós vemos pessoas que exaltam muito mais aquilo que eles se dizem ter feito e esquecem que tudo só pode ser feito pela mão de Deus. Uzias, ele cometeu esses erros. E agora, Uzias, ele com o pecado da presunção, ele desejou fazer aquilo que Deus não tinha escolhido para ele. Deus, ele tinha um plano de amor para Uzias. Deus, ele queria estender a vida de Uzias, queria que Uzias, ele fosse um líder amoroso, que Uzias, ele andasse com compaixão pelas pessoas, que Uzias, como líder, ele fosse atencioso, queria que Uzias, ele andasse como Jesus. Deus, ele te escolheu para estar aqui nesta igreja,
porque Deus, Ele te escolheu para que a minha e a sua vida seja um exemplo do testemunho de Jesus. É simples, é só você ir para as Escrituras. Mas a vida de Uzias, com seu coração exaltado, ele desafiou os planos celestiais. Não desafie os planos de Deus. Meu querido amigo, eu queria dar uma mensagem final para você. Os que estão buscando a Deus e suas misericórdias. Quem veio aqui nesta manhã buscando a Deus e as suas misericórdias? Eu quero conhecer você. Levante sua mão, porque eu estou aqui, porque eu vim em busca de Deus, para receber dele as misericórdias infinitas que somente podem ser derramadas do Senhor. Uzias, como todo aquele que busca essas misericórdias, não estão isentos de sermos tentados. A minha luta, a sua luta, ela pode ser diferente. A luta de Uzias, que o inimigo tentava a vida dele, era pelo seu próprio orgulho, pela sua própria vaidade. Mas você já parou para pensar qual é a sua luta? Você já parou para pensar o que Deus tem, como Deus ele tem usado esforços para lhe manter nos caminhos do Senhor? E como o inimigo de Deus ele tem tentado nos desviar da presença do Altíssimo? Uzias, ele nos ensinou a vida, o testemunho desse homem, que quanto maior for a nossa comunhão, for a vida de um líder consagrado, maiores serão as tentações e ainda maiores serão os juízos se fraquejarmos em nossa fé. O pecado da presunção foi um dos motivos da guerra no céu. Determina o esvaziamento do poder espiritual, viola os estatutos eternos de Deus e tenta os nossos sentimentos a encher-nos de ira e de loucura, em rejeitarmos o assim diz o Senhor. Meus queridos irmãos, talvez você chegou aqui nessa noite, nessa manhã, então amanhã dizer essa noite, só para ver se tem alguém dormindo, viu? Você chegou aqui nesta manhã, e Deus ele tinha que dar essa mensagem para você. Talvez você chegou aqui e o seu coração estava cheio de si. O seu coração estava ensoberbecido. Talvez por evangelismos, talvez por obras sociais, talvez por tantas vezes vir aqui à frente e orar ao Senhor, talvez por tantas coisas belas que realmente Deus nos concedeu que nós fizéssemos. Mas a mensagem de Deus para você nessa manhã é para lhe lembrar que tudo só é possível quando a nossa vida ela está nas mãos do Senhor. Talvez você esteja sofrendo e não foi fácil você chegar aqui. Talvez você tenha enfrentado grandes batalhas e muitas vezes você tem talvez até tentado, pensado em desistir. Mas o mesmo Deus que cuidou da vida de Uzias, o mesmo Deus que cuidou da vida desse rei, um homem que foi ungido, que foi escolhido pelo Senhor, esse mesmo Deus é o Deus que quer cuidar da tua vida. Esse mesmo Deus é o Deus que quer curar as tuas feridas. É o mesmo Deus que quer reparar as brechas que o pecado, de uma forma tão profunda, tem causado em nossos relacionamentos. Esse mesmo Deus é o Deus que quer te fazer uma pessoa feliz, que quer trazer de volta a alegria de viver,
a alegria de estar entre os irmãos, de trabalhar para o Senhor, de ver os frutos que somente Deus, através de suas proezas, Ele pode fazer. Mas Deus, Ele quer te dizer uma coisa hoje. Deus, Ele quer deixar escrito nas tábuas do teu coração que nós precisamos depender mais de Deus. Jesus, um dia, Ele se encontrou com uma mulher, e essa mulher passava por grandes dificuldades, e Jesus, Ele disse essas palavras para esta mulher, e estas mesmas palavras, palavras consagradas, palavras de salvação, palavras de restauração física, mental, espiritual, são essas mesmas palavras que Cristo, Ele quer dizer para você. Essas palavras estão escritas lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7 e no verso 48, que diz assim: perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Diga isso, diga essas palavras que Jesus disse para a pessoa que está aí do seu lado. Diga para ela, vai, fala para essa pessoa, olha nos olhos dela, assim como Jesus olhou ali para aquela mulher pecadora que estava aos pés de Cristo, assim como Jesus olhou nos olhos daquela mulher e disse, diga para a pessoa que está do seu lado agora, em nome de Jesus, perdoados são os teus pecados. Meus queridos irmãos, hoje Cristo, Ele quer te dar uma nova oportunidade para recomeçar. Uzias, ele teve a oportunidade, o Espírito Santo de Deus falou com aquele homem, e ele era um líder, mas Uzias, diante de toda a sabedoria, ele escolheu não ouvir a voz do Senhor. E o destino de Uzias, ele foi trágico. Lepra, úlcera, pestes vieram sobre a vida daquele rei. E aquele homem tão sábio, que confiou tanto em si, ele viu tudo se desmoronar. Ele viu tudo que ele havia dito, que ele houvera construído, cair por terra. Porque faltava o principal, faltava Deus. A Bíblia relata esses exemplos, para que nós não sigamos o exemplo daqueles que se afastam de Deus. O convite de Cristo nesta manhã é para que você possa receber o perdão que somente é válido quando Ele vem de Jesus. Para que nós olhemos para Cristo e reconheçamos que lá na cruz, no Calvário, a morte de Cristo curou, sarou e nos dá a graça diante de tantos erros que nós já cometemos. E quando nós olhamos para Jesus, confiantes, de mãos dadas com Cristo, não haverão caminhos difíceis, irmãos. Não haverão mais problemas nos relacionamentos. Não haverão mais dificuldades. O irmão falou aqui, 200 mil, é muito pouco, irmão. É muito pouco, comparado àquele que é o dono do ouro, aquele que é dono da prata, aquele que é dono de todas as coisas. Nós só precisamos olhar mais para Jesus. A irmã falou aqui das ações, aqui do final de ano. Irmãos, nós podemos fazer muito mais, se nós olharmos para Jesus. Mas para isso, para que as bênçãos sejam derramadas sobre nossas vidas, para que os nossos pecados, eles sejam perdoados, nós precisamos fazer a nossa entrega diante do Senhor. E você está disposto a fazer a sua entrega para o Senhor?
Você que chegou aqui nesta manhã, você que veio com a sua família, você que talvez está passando por dificuldades, você deseja colocar todas as suas lutas, todas as suas causas diante de Deus. Se você aceita colocar a sua vida nas mãos do Senhor, eu quero te convidar, apenas você levantar a sua mão e dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Quanto é maravilhoso, né? Não há melhor lugar no mundo do que estar nas mãos de Deus. Se você almeja ser um grande líder dessa igreja, se você deseja continuar ser um grande líder dessa igreja, se você almeja ver a volta de Jesus, os seus anjos no céu, vindo lhe buscar ao seu encontro, você, seus filhos, sua família, a sua vizinhança inteira, aqueles amigos, todos aqueles que estão ao nosso redor, e adentrarmos nas mansões celestes. Hoje, nós precisamos sair do lugar de acomodação que nós estamos. Nós precisamos deixar de confiar em nós mesmos e confiarmos mais no Senhor. Existe alguém aqui nessa manhã que deseja fazer a sua entrega, a entrega da sua vida nas mãos de Deus, se colocar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu preciso da tua ação, do teu Espírito sobre mim. Nós queremos orar por você. Você quer ver a volta de Jesus? Você quer ver Jesus voltando e nas nuvens do céu, como uma linda igreja remanescente, subindo as escadarias que levarão aos braços de Jesus? Se essa é a sua decisão, levante sua mão. Se essa é a sua decisão, fique de pé e diga: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Senhor, eu preciso da tua unção, do poder do teu Espírito, Pai, derramado sobre a minha vida. Se você quer se colocar diante de Deus, eu tenho um convite mais especial para você. Você gostaria de vir até aqui à frente, para que nós possamos orar pela sua vida, para que nós possamos orar pelo seu ministério, para que nós possamos orar pela sua família, pelo seu casamento, para que nós possamos orar para que Deus esteja à frente de todas as suas causas? Onde está a primeira pessoa que gostaria de vir aqui? Está aqui, ó. Louvado seja Deus. Eu não sei se ela é uma professora, uma engenheira, uma médica, eu não conheço, mas hoje, os que estão vindo aqui à frente, eles querem colocar Deus como centro de suas vidas. Eles querem aprender dia a dia a confiar nas proezas de um Deus que nunca falha, nas promessas de um Deus que é soberano, que é poderoso. Nós vamos agora ouvir um louvor. Não vai ter o louvor, mas enquanto há a oportunidade, não endureça o vosso coração e venha para os braços do Pai. Você aceita vir? Venha, nós vamos apenas fazer uma oração. É algo simples. Só orar, pedir a presença de Deus pela sua vida. E eu tenho certeza que você vai voltar para a sua casa nesta manhã, restaurada pelo poder de um Deus que pode todas as coisas. Existe mais alguém? Louvado seja Deus. Oh, glória, Senhor. Deus Todo-Poderoso, honra e glória seja ao teu nome, Pai. Existe mais alguém? Louvado seja Deus. Vamos curvar nossas frontes e juntos vamos falar com os que amam. Amantíssimo Deus,
Tantas coisas já vivemos nesta vida, Pai. Já passamos por tantas situações difíceis, onde talvez chegamos até o fundo do poço, onde talvez nós olhávamos a todos os lugares, a todo o redor, e nós não conseguíamos mais encontrar saída, Pai. Olhávamos para dentro de nós e víamos, Senhor, uma vida manchada pelo lamaçal de trevas, pelo pecado que tenta a cada dia nos destruir e nos separar de Ti, Senhor. Ó Pai bendito, graças nós te damos, Senhor, porque pelas Tuas misericórdias o Senhor não desistiu de nós. Graças nós te damos, ó Pai, porque o Senhor está aqui no centro desse ciclo de oração, Senhor. E os Teus anjos, eles podem passear ao nosso redor, e eles cantam hosanas e louvores ao Rei dos céus, porque a Ti, Senhor, existe todo o poder para mudar qualquer que seja a situação. E é com esse sentimento, Senhor, reconhecendo que somos indignos, nós queremos colocar nossa vida diante do Teu altar, Senhor. Queremos recomeçar ao Teu lado, na Tua companhia, guiados, colhendo os frutos do Teu Espírito, do Espírito Santo sobre nossa vida, Pai. Ó Senhor Jesus, abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa esta família que aqui está reunida, clamando, suplicando pelas bênçãos do céu. Ó Pai eterno, ensina-nos que sempre há tempo para recomeçar, que sempre há tempo, Senhor, para reconhecer que o Senhor está acima, está no domínio de todas as coisas, Pai. Nos ajuda a depender de Ti, nos ajuda a confiarmos em Ti, nos ajuda a termos a certeza que com o Senhor no comando, nenhum obstáculo, nenhuma montanha será suficientemente capaz de nos separar do Teu amor, Senhor. Renova nossas forças, nos dá, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria, e nos leva, Senhor, aos nossos lares, Pai, para que possamos transmitir essa mensagem também às pessoas. Fica, Senhor, ao nosso redor, nos dá a Tua segurança, a Tua paz. É o que nós te pedimos, não por nossos méritos, mas pelos méritos daquele que venceu na cruz, daquele a qual o seu túmulo está vazio, porque até mesmo a morte Ele superou. Ó Senhor Jesus, nos concede a Tua graça, faz a Tua vontade sobre nós, em nome do Teu Filho amado, Cristo ressuscitado, que tem poder, que vai voltar para se encontrar conosco por uma eternidade nas mansões celestiais. E esta quero agradecer a liderança da que a graça do Senhor ela possa estar cada vez mais no coração dos nossos irmãos.